Bem-vindos ao nosso Pode Sim. Hoje, dia 16 de dezembro, estamos gravando esse Pode Sim que já vai para o ar. Quero mandar um grande abraço para todos vocês, né? E dar continuidade à nossa série sobre regressão de memória. Hoje nós vamos trabalhar algo extremamente interessante. Tcharam! O que será? Nós vamos começar um estudo de 3 artigos do Hermínio Corrêa de Miranda, que é com certeza um dos autores espíritas mais respeitados do século XX, né? Ele tem cerca porque assim, tem 40 livros e mais algumas traduções, né? Então ele esteve envolvido aí na produção de mais de 50 livros. E assim, não é só quantidade, são livros de excelente qualidade, né, ligados a livros espíritas. Eu vou citar alguns, um em particular, dois vamos colocar aqui, que eu diria que são leituras obrigatórias. Um, Diálogo com as Sombras. Quem trabalha com desobsessão é leitura obrigatória. Depois do Livro dos Médiuns, é o Diálogo com as Sombras, né, com respeito a todas as outras excelentes obras. E o Diversidade dos Carismas, que também, né, é um livro mais amplo, né, assim, o Diálogo com as Sombras foca muito no diálogo da desobsessão. O Diversidade dos Carismas é um livro que vai trabalhar muito a ideia, vai trabalhar muito os temas da mediunidade. Muito interessante. Assim, eu não vou falar tanto da obra do Hermínio Miranda, porque senão seria vários programas. Mas apenas para citar, ele tem coletâneas de histórias, né? Ele tem uma coleção chamada Histórias que os Espíritos Contaram, que são experiências, né, na reunião mediúnica de um imenso valor, né? A Dama da Noite, A Irmã do Vizir, ele tem vários, né? São livros que são... Esses títulos são de alguns contos desses livros, que são extremamente educativos, tá certo? Tem A Memória e o Tempo, que é um livro já com uma leitura mais difícil, mais elaborado, mas vale muito a pena. A Reencarnação na Bíblia é extremamente interessante. Alquimia da Mente, Arquivos Psíquicos do Egito é bem interessante também. Enfim, né? São vários livros dele. Ele também traduziu obras interessantíssimas, porque ele viajava muito, né? Profissionalmente. E nos tempos vagos ele ia para os sebos, atrás de livros, e encontrou preciosidades imensas. Inclusive, né, foi ele que encontrou o livro do coronel, né, Alberto de Rocha, que em 1900, né, um livro que prova que em 1900 ele já fazia a regressão de memória. Ok, então assim, nós estamos falando de um trabalho de um dos grandes estudiosos do Espiritismo no século XX. E em 1972, em junho, julho e agosto, ele publica no Reformador, que é a revista que até hoje existe da Federação Espírita Brasileira, 3 artigos falando sobre regressão de memória. Hoje nós vamos trabalhar a primeira parte do primeiro artigo. Quem quiser consultar, esses artigos foram republicados pela FEB, graças a Deus, né? Parabéns à nossa Federação Brasileira por isso, no livro chamado Estudos e Contos. Então é um livro que vocês podem comprar físico, é um livro também que está para vender como livro eletrônico, que, né, vai ser a base do nosso estudo de hoje e dos futuros, né? Vamos lá, deixemos de conversa, vamos ao tema, gente, um tema fascinante. Vou para a primeira parte. Então, o que é que ele vai falar? Ele vai falar que conhece regressão de memória, óbvio, e inclusive conhece casos pessoais de pessoas que inibições, né, bloqueios emocionais, desajustes emocionais e medos, fobias, foram solucionados ou atenuados, né, utilizando-se a técnica da regressão de memória. Então, é um testemunho de um estudioso espírita. E ele vai explicar, né, de uma maneira muito simples, como que isso funciona. Quer dizer, a regressão de memória vai fazer com que a gente, voltando, né, mergulhando nas nossas memórias, a gente trate um trauma que a gente sofreu no passado, mas que ainda
e que aí, por não ter sido solucionado, ainda nos perturba, certo? Por exemplo, né, ele vai citar aqui um conto e tal, mas eu vou resumir. Muitas vezes nós reagimos de uma maneira muito forte a uma dor profunda do passado, mas que não é evidente no presente, né? Um caso comum, com um excelente sucesso no tratamento com regressão, são as fobias. Então a pessoa morre de medo de água, não tem nenhum trauma associado, mas ela não consegue mergulhar no mar, ela não consegue mergulhar no rio, e aquilo causa um pânico tão profundo que ela simplesmente nem sequer cogita em dar um mergulho no mar, né? Ok. Ela não sabe, quer dizer, ela está reagindo a algo que não é evidente. Ela está reagindo a algo, às vezes, desde a infância, né, em que não teve nenhum problema de afogamento na família, nem ela, e ela reage de uma forma muito intensa. Então, ela reage a quê? E aí é importante entender que todas as nossas reações emocionais são inteligentes. Quer dizer, todas as nossas reações emocionais, elas têm uma explicação racional, ela tem uma explicação lógica. A questão é que muitas vezes essa explicação não está na existência atual, né? E aí o Hermínio vai argumentar, dizendo, apesar dele, né, não ser um especialista, ele não é psiquiatra, não é terapeuta, não é profissionalmente, né, não tem um diploma para isso, ele vai justificar o interesse dele e de nós espíritas nesse tema da regressão pelo seguinte, vou ler palavras deles, é que nós espíritas, convictos da realidade inquestionável da reencarnação, não podemos deixar de pensar nos sofrimentos que poderiam ser poupados ou diminuídos. Se a terapêutica dos distúrbios mentais já houvesse incorporado ao seu arsenal clínico os conceitos de vidas sucessivas e a doutrina de ação e reação. O que é que ele está dizendo, meus amigos? Que regressão de memória ajuda a superar dores profundas do passado, ou pelo menos a minimizá-las. Então, nós que por sermos cristãos temos um compromisso profundo, né? É inseparável de lidar, de amenizar a dor humana, nós, por dever cristão, por dever de sermos partes do Consolador, não podemos, né, abrir mão dessa compreensão e dessa terapêutica. Porque além de sermos cristãos, nós somos do grupo cristão que sabe o que é reencarnação. Então, para nós isso é muito claro. Nós não podemos, né, esquecer quanto sofrimento essa terapêutica pode poupar, pode aliviar. Dito isso, vamos ao caso. Eu já vou dizendo. O caso que o Hermínio traz aqui para a gente é um caso que eu já conhecia do livro da própria autora, da Edith Fiore, que não é difícil conseguir aí na internet, da doutora Edith Fiore, que descobre reencarnação por um acaso, sem acreditar, né? Com o Dr. Brian Weiss mais recente, a Edith Fiore descobriu pelo mesmo processo, buscando lidar com a dor humana, buscando entender um paciente, buscando uma solução. De repente ela pede para o paciente ir para a origem daquele medo, a origem daquela dor, e o paciente vai para outra vida. E muitas vezes nem o paciente, nem o clínico acreditam em reencarnação. Então ela também descobriu assim. E a Edith Fiore vai dizer, a terapia da reencarnação é a chave. Seus problemas atuais podem estar trancados na vida anterior. Né? Frase da Edith Fiore, quer dizer, o que nós dissemos, muitas vezes os nossos problemas atuais têm uma história muito mais longa e voltar nessa história e entender pode ser a solução desses problemas, certo? Ok. Antes da gente mergulhar no caso da Edith Fiore, vamos ver o que é que o Hermínio Miranda comenta da técnica da doutora Edith Fiore. Ele vai falar que a técnica dela é impecável e segura, competente e cautelosa. Por quê? Porque ela não força a regressão em ninguém. E isso é importante, gente. Regressão tem que ser algo que o paciente, que a pessoa que está regredindo queira. Não pode ser imposta, não pode ser obrigada. Você não pode forçar ninguém a regredir. É algo feito com consentimento, tá certo? À medida em que a pessoa consente a mergulhar, a viver esse processo,
o terapeuta, o condutor, ele tem que investir bastante tempo e energia para poder remover os medos, tá certo? E é uma coisa que a gente vê até no movimento espírita, né? Até quem é espírita, muitas vezes tem um bocado de crendice, de bobagem, de misticismo em relação à regressão de memória. A pessoa não conhece, é normal, né? A gente não conhece uma coisa, a gente tem medo. Então, mas assim, então estranho quem é espírita, porque o espírito em tese, né, ter intimidade com o tema. Então, uma vez que a pessoa queira, a grande questão agora é lidar com os medos, tá certo? Então, assim, as pessoas acham que durante a regressão, por exemplo, a pessoa não vai lembrar de nada. Você pode ter uma técnica, e a técnica que eu particularmente uso, e que eu vivencio, você lembra de tudo, né? Então, numa linguagem, né, mais comum, talvez, para parte de vocês, que estão acostumados a mediúnicas também, é uma espécie de médium consciente, você sabe o que está acontecendo, né? E aí tem uma série de crimes. A pessoa fez a regressão e não voltou mais. Não voltou de onde, meu Deus? Entenda, regredir não é entrar na cápsula do tempo, não é pegar uma nave espacial e voltar no tempo, gente. A gente está simplesmente lembrando, né? É a mesma coisa de você estar fazendo qualquer processo terapêutico ou não, e a pessoa voltar para a infância e dizer assim, não, então eu não posso lembrar da minha infância, porque de repente eu vou virar uma criança de 5 anos. Então assim, eu não lembro mais da minha festa de 15 anos, que vai que eu viro de novo uma pessoa. Tem gente até que queria, né? Vira um jovem de 15 anos. Ah, não vou lembrar quando eu tinha 3 anos de idade, que aí que eu viro bebê de novo e desaprendo a falar, ou volto a falar como uma criança de 3 anos. Ah, eu não vou lembrar quando eu tinha 6 meses de idade, porque vai que eu desaprendo a falar, né? Então, mas a gente carrega isso, é curioso, né? É curioso essa coisa. Então, uma grande parte do trabalho da pessoa que está conduzindo, do terapeuta, de quem está conduzindo o processo de regressão, é conversar, é mostrar que existem muitos medos que não são razoáveis, né? Ah, se eu lembrar que foi de outra vida, é a mesma coisa de lembrar da infância, né? A questão não é essa. A questão é como é que você vai lidar com aquela lembrança, tá certo? Então, isso é muito importante, porque a pessoa às vezes fica com tanto medo, com tanto receio, com tanto bloqueio, que ela trava completamente o processo. E aí, a coisa não funciona. Então, um dos casos que a Edith Fiore conta no livro dela, que o Hermínio Miranda destaca aqui, e que quando eu li o livro me chamou bastante a atenção, foi da Elizabeth. Eu vou só começar o caso, vocês vão me perdoar, né? Não é de propósito, mas a gente tem o nosso tempo aqui. Vou começar o caso, vou contar uma parte do caso, porque são várias regressões, tá certo? Eu vou contar algumas aqui já hoje, vocês não vão ficar sem uma regressão hoje, mas tem uma outra regressão, afinal, vai ficar para o próximo programa, tá certo? Por conta do nosso tempo, né? Então, o caso se chama Elizabeth. Quem era Elizabeth, né? Uma jovem senhora, mãe de 3 filhos, mas uma pessoa com aparência totalmente desleixada, né? Uma pessoa que se demonstrava infeliz e frustrada com a vida. Descrição da Edith Fiore. Obviamente, ela mudou o nome. E a Elizabeth, ela tinha um inexplicável sentimento de culpa. Já tinha tido 3 anos de depressão, uma doença atrás da outra, tinha tido problema de úlcera, tinha tido problema de tireoide, né, que são problemas bem ligados ao aspecto emocional. Ela tomava remédio para se acalmar e remédio para se animar, né? Ela alternava entre tranquilizantes e antidepressivos ao longo do dia, né? Os médicos não sabiam mais o que fazer. Apesar de tudo isso, né, ela tinha um marido que sempre apoiava e tinha filhos saudáveis. Então, assim, era um quadro que não se justificava do ponto de vista da vida atual. Ela tinha terror de qualquer tipo de violência, né? E aí, aproveitando, isso não é sinal de evolução espiritual, né? O terror, o pavor diante de qualquer dor é sinal de fraqueza, de fragilidade emocional nossa. E ela não podia ver sangue que passava mal. O maior medo que ela carregava era sair de casa e deixar os filhos em casa, né? Somado a isso, se ela saísse e deixasse os filhos, quando ela voltava com o marido, ela não tinha coragem de entrar em casa. O marido tinha que entrar primeiro, verificar se estava tudo bem, e só depois ela conseguia entrar.
Então, olha que coisa, né? Um quadro de depressão, úlcera, problema de tireoide, estava tomando vários medicamentos, né? Não lidava de forma nenhuma com a violência e essa questão central da vida dela na família. Agora, imagina um inferno, né? Que era para todos, para os filhos, para o marido e para ela mesma. Ela aceita fazer, né? A doutora Edith Fiore disse que não vê outra situação para ela, porque normalmente também é assim, né? Você vai para a regressão quando você tentou tudo, aí diz, não, então agora vamos tentar o alternativo. E aí, assim, ela começa a se preparar. E é outra coisa que quem quer viver esse processo não é mágica. Né? Uma coisa que é fundamental para que você viva bem um processo terapêutico de regressão de memória é uma preparação continuada. Né? A Edith Fiore faz isso, quer dizer, ela dá, na época, né, nós estamos aqui, né, na primeira metade do século XX, então dá para ela uma fita cassete com áudio para ela ir treinando relaxamento, né, uma indução, né, para ela regredir e começar a ter acesso à memória, não é a regressão em si. Quem quiser se preparar, né, tá aí a dica da Edith Fiore. Medite, aprenda a relaxar diariamente, para que o processo seja saudável e terapêutico. E aí ela começa, né, nesse processo, começa a ter mais sonhos, e ela tem um sonho que é um verdadeiro pesadelo para ela. Né? Como todo sonho tem várias partes confusas, mas tem um elemento central. Ela tem que subir as escadas e abrir uma porta. Nessa hora ela acorda à noite em pânico e angústia. Ela não entende o que é. Né? Ao longo desse processo ela recai na depressão. Né? Ela passa 2 semanas em profunda depressão, pior do que nunca. O que é isso, gente? Né? Ela está se preparando para lidar com uma história de muita dor. Isso são mecanismos de fuga, porque a depressão, muitas vezes, é um mecanismo de fuga. A gente entra em depressão porque não quer aceitar determinada dor, não quer lidar com determinada dor. Mas ela quer desistir, né? A doutora Edith Fiore, sem forçar, convence, pouco a pouco, a viver o processo da regressão. Até porque o caso dela, assim, tinha que lidar com isso, não tinha mais o que fazer, né? Anos e anos, a vida, né, desestruturando-se. E aí ela consegue, elas vão para a primeira regressão, que é uma existência no século XIX, ela é europeia, casada, ela e o marido tomam conta de um orfanato na Índia. Ela sai, o marido sai, né? O marido, enfim, está numa viagem distante, ali não está naquela cidade. Quando ela sai para resolver alguma coisa, quando ela volta, ela vê o orfanato, né? A casa orfanato pegar fogo, e ela assiste impotente aquele fogo e morre 30 crianças. Né? Então aí a gente já começa a tocar na dor dela, certo? Então essa sensação de voltar para casa, de ver uma situação terrível e as crianças morrendo. Explica uma parte, mas não explica tudo. Eles continuaram o processo, porque nesse caso, e é o legal como é que é, a pessoa tem a regressão e ela vai ter várias sessões para conversar sobre a regressão. O que é que isso tem a ver com a minha vida? O que é que eu senti durante a regressão? Que sentimento eu identifico que é comum, né, no caso dela aqui, do século XIX com o século XX? Então, tudo isso tem que ser trabalhado. É importante dizer isso. Não é, lembrei e acabou-se e foi a mágica. Não, é um processo de amadurecimento, tá certo? Quem quiser, na Colônia Espiritual Maria de Nazaré, os espíritos fazem regressão como forma também de terapia. E lá também a gente vai ver isso, quer dizer, não é mágica. Nem encarnado ou desencarnado, a terapia da regressão, ela é mágica, ela é extremamente poderosa e interessante, mas ela não promete mágica. Então, e aí ela teve várias sessões nesse processo, até que ela chegou na 14ª sessão, né? Supondo aqui, provavelmente, que é uma sessão por semana, né? Então, a gente está falando já de 14 semanas desse processo. Na 14ª sessão, ela vai ter uma outra regressão que vai explicar de maneira mais profunda toda a relação dela. Vamos parar por aqui, como eu avisei, tá certo? Por conta do tempo.
Quando a gente retornar, né, no próximo programa a gente vai falar do Natal, vai ser um tema de Natal, e é onde a gente vai anunciar o segundo módulo do curso, que começa em janeiro. No seguinte, a gente vai, né, para a 14ª sessão, que é onde ela vai aprofundar para entender, né, a Elizabeth, no nome fictício, que é a que a doutora Edith Fiore deu para essa paciente, para entender de onde vinha tanta angústia dela, depressão, problemas físicos, tireoide, úlcera, medos e etc. Bem, meus amigos, paramos por aqui, né? Desejo a vocês um excelente fim de semana e uma excelente semana. Vamos agora nos preparar e iniciar a segunda etapa, a mensagem dos amigos espirituais. Paz e alegria a vossos corações, queridos amigos, queridas amigas. Com muita alegria, falamos com vocês sobre esse assunto tão importante. A reencarnação, assunto essencial, não só para a espírita, mas para todos aqueles que estão na área da saúde. Não podemos esquecer que o planeta passa por um momento de muito delicado, necessário há muita delicadeza no trato com as questões psíquicas e emocionais. Precisamos entender que não podemos nos acomodar. É preciso amparar pessoas, precisa auxiliar os que sofrem. Quando falamos de vida passada, estamos falando em dar um sentido profundo para a vida das pessoas. Aliviar suas dores, mas não apenas aliviar suas dores, mostrar que elas podem ser todas superadas. Que se conduta do passado gerou problema emocional, conduta do presente gera saúde psíquica, curando o passado. Espíritas entendem, claro, que vida atual não pode ser vida isolada. O que fizeram muitas vezes no passado, nos circos romanos da matança, nas guerras da intolerância da religião, no tráfico de escravos, tudo isso gera coisas hoje, gera problemas atuais. Não é porque tem um dispositivo eletrônico que aquele passado distante perde valor. Não é porque se acha tecnologicamente avançado que erro do passado simplesmente se desfaz. É importante entender que é preciso desfazer o erro do passado no perispírito, na emoção, nos tecidos sutis dos corpos espirituais, porque são nesses tecidos que se instala um desequilíbrio, e esse desequilíbrio transfere angústia para o corpo físico e para a vida atual. Enquanto não entender que através da mente, e inclusive da memória, é possível atingir novo padrão vibratório que altera todos os corpos espirituais e que altera o corpo físico. Enquanto não entender isso, a medicina vai ser grosseira. Então, vamos nós espíritas entendermos que se atuamos em área de saúde, se lidamos com dor humana nos centros, no trabalho, em casa, tem que buscar compreensão mais profunda da vida. Por que carrego esse bloqueio emocional? Não basta dizer é meu jeito, não. Por quê? Qual a história desse meu medo? Qual a história desse meu receio? Por que sou tão agressivo? Que história gerou agressividade em mim? Vocês têm que perguntar isso para vocês primeiro. Perguntar isso para seus guias espirituais. Por que sou tão ansioso? Por que sou tão apressado? Por que sou tão lento? Por que sou tão violento? Por que sempre adio coisas? Por que sempre faço tudo sem planejamento? É entender cada virtude e cada vício, cada qualidade e cada defeito, cada nobreza e cada baixeza. Tenho uma história, meus filhos. Tentem entender primeiro isso. Não é apenas vida passada, é toda a história do espírito. Onde você adquiriu tal hábito que você quer celebrar? Onde você adquiriu tal hábito que você acha bonito e quer ampliar? O primeiro passo
para o espírito ter capacidade de gerir a si mesmo, é entender a própria história. Tem uma história desenvolvida atrás disso, de anos, de séculos e de milênios muitas vezes. Tudo isso tem que ser considerado. Por isso eu digo, não se preocupe com tantas coisas fabulosas. Comecem, como ensina Kardec, com vossa própria vida. Excelente começo. Não é tudo, mas é preciso começar. Quem quer conhecer-se a fundo, tem que começar agora, buscando imaginar. Pode imaginar, não há problema, porque isso vai liberando espaço para o fato real depois chegar. Como será que essa qualidade minha foi adquirida? Não precisa se preocupar com vaidade social, se preocupa com história, sem título. Se gostou de pintar, não se preocupa, foi pintor famoso ou não famoso, pintora famosa, não interessa agora isso. Mas há uma história por trás. Tem hábito de olhar estrelas? Há uma história atrás disso. É apaixonado por flores? Há uma história muito profunda atrás disso. Adora livros? Adora correr? Exercício, atividade física? Há uma história muito profunda atrás disso. Por isso vamos começar ensinando a vocês a primeiro observar hoje. E vamos ensinar assim depois, vocês irem até o passado de vocês. Quem quiser vai já saber, porque muitas pessoas, depois que ouviram o que eu falei, ficaram muito interessadas. Por isso eu estou me dispondo aqui. Vou ensinar vocês tudo isso. Mas vamos começar com muita responsabilidade. Comece indagando tudo isso. Que história eu acho que está por trás de cada característica minha? Escolham algumas, boas e que não são boas. E tentem começar a imaginar, a escrever, a pensar nessas histórias. É o primeiro passo. É a primeira lição que dou para vocês. Se tiverem dúvidas, podem enviar perguntas para mim que responderei. E assim vou ensinando vocês, passo a passo, a entender a própria história espiritual. Desejo a todos muita reflexão, muita paz, nesse período tão especial para todos nós. Não importa se data é ou não do nascimento de Jesus, importa o símbolo, o significado. Então, neste período, em particular, nessa segunda metade do mês, pensemos mais no Mestre. Pensemos no seu local, na manjedoura. Pensemos que amor imenso levou esse Espírito a vir aqui viver conosco. E não nos esqueçamos o amor que Ele tem por cada um de vocês. Porque naquela época vocês já participavam da terra. Por isso, filhos, filhas, não esqueçam, Jesus veio também por vocês, por carinho, por amor, por um amor devoção, um amor abnegação que Ele tem por cada um de nós, sem excluir absolutamente ninguém. Pense nisso, para que a gratidão em seus corações permita que o Cristo esteja mais perto de cada um de vocês. Muita paz do amigo espiritual.